Olha, a partir de hoje nós efetivamente somos mais uma vez membros deste Conselho de Segurança, depois de alguns anos atrás, e eu julgo que desta vez nós vamos para o Conselho de Segurança ainda para fazer com que a resolução dos conflitos em África seja vista de uma outra forma. Nós gostaríamos que o Conselho de Segurança passasse de uma organização que faz a gestão de conflitos para, de facto, passar para a resolução de conflitos. Porque as missões que nós temos em vários países africanos, e naturalmente a África ainda continua a ser o continente que está mais, digamos, presente na agenda do Conselho, cerca de 60% a 70% das reuniões do Conselho são sobre a África. É verdade, nós somos um continente que tem vários conflitos, mas são conflitos que duram muitos anos, que já duram há muitos anos e que não são de facto resolvidos. Isto passa naturalmente por uma maior interação entre o Conselho de Paz e Segurança em África, os países africanos, os países em conflito e aí o encontrar de soluções para os problemas, porque sem eles, sem esta resolução, nós não podemos dar o próximo passo, que é de facto ver a África a desenvolver-se, ver os povos africanos a ver os seus problemas resolvidos, que muitas vezes são a causa dos conflitos que nós temos. Então, nós pensamos que no Conselho de Segurança vamos procurar trazer para a abordagem as formas para, de facto, passarmos da gestão de conflitos para a resolução de conflitos e uma maior aproximação entre o Conselho de Segurança e o Conselho de Paz e Segurança, que é o nosso órgão continental, que tem como principal missão justamente resolver conflitos em África, e que aquela frase, a resolução dos conflitos em África pelos africanos próprios, vamos fazer com que também isto seja um pouco mais uma realidade. Pôr a África a resolver os seus conflitos em vez de transferir a resolução desses conflitos para outras instâncias. Apesar de o Conselho de Segurança ser o órgão por excelência a nível mundial encarregue da paz e segurança no mundo. Embaixador, o seu país preside o Conselho de Paz e Segurança, portanto, da região dos Grandes Lagos. O Congo é um dos grandes conflitos em África e Angola teve certa experiência, portanto, neste país, a gerir o conflito neste país. Será que esta experiência vai ser trazida para aqui? Como é que Angola se posiciona, por exemplo, em relação ao prazo dado às forças FDLR para desarmarem no Congo? Depois disso, o que é que vai acontecer? Como é que Angola espera gerir esta situação? Muito bem. E é hoje, exatamente dia 2, que este prazo foi dado às forças da FDLR para desarmar e vamos lá, ver se, à semelhança do que já aconteceu com o M23, teremos a FDLR como cidadãos integrados na sociedade congolesa, e nós pensamos que, bom, o prazo que foi dado foi suficiente para justamente este processo de integração desses elementos na sociedade se poder ir fazendo. Não aconteceu. Talvez seja necessário nós passarmos a uma ação um pouco mais musculada, mais armada, para efetivamente desarmar a quem não se quer desarmar. Está integrado, portanto, na MONUSCO, aquele mecanismo. Nós, a nível da SADC, temos estado em consultas permanentes por forma a encontrarmos as soluções que sejam adequadas ao problema. E, bom, vamos naturalmente, a partir de hoje, ver ações um pouco mais concretas a serem desenvolvidas por forma a levarmos os elementos da FDLR, de facto, a desarmarem. Houve um início, eu direi, um tanto ou quanto pouco significativo daquilo que se espera em termos de ações de
desarmamento. Há um outro aspecto, e nós pensamos trazer isso também para a agenda do Conselho de Segurança, é a utilização dos recursos naturais, de que o Congo é rico, para armar, para os grupos armados continuarem a desenvolver ações de desestabilização. Nós vamos trazer este assunto mais uma vez ao Conselho de Segurança, porque pensamos que é preciso tratar de forma muito mais séria isto, porque isto não se passa apenas entre africanos, passa-se entre africanos e gente de fora. São os principais utilizadores desses nossos recursos naturais. Não pode ser. É preciso que isto seja visto como uma das causas principais dos conflitos em África e que ações concretas sejam tomadas para desencorajar a utilização indevida desses recursos, não só por esses grupos, mas até por grupos terroristas que também pululam na nossa sub-região dos Grandes Lagos. É preciso que esta questão seja devidamente, digamos, vista pelo Conselho de Segurança com ações concretas, com a aplicação de sanções, mas sanções que tragam resultados, não sanções que ajudem apenas a dar a impressão de que se está a tratar o assunto. É preciso que eles sejam tratados. Não vamos trabalhar nisso. Angola entra para o Conselho com a presidência do Chile. Em 2016, Angola vai assumir a presidência rotativa deste órgão das Nações Unidas. Já começou a pensar na agenda, nas ações que vai fazer avançar no Conselho? A nossa agenda vai ser uma vez. Nós vamos... o nosso tema é também a nossa agenda. Resolução de conflitos e o desenvolvimento logo a seguir. Nós pensamos que vai ser necessário uma maior ligação entre as ações de resolução de conflitos e as ações de consolidação da paz, peace building. E nós pensamos trazer para a agenda exatamente isto. E ações que facilitem a prevenção de conflitos. Portanto, é este nexus entre a resolução de conflitos e a consolidação da paz que nós pensamos trazer para o Conselho de Segurança em 2016 como nossa agenda. É um pouco a nossa experiência em Angola. Foi necessário resolver o conflito, depois consolidar a paz que se está a fazer, a reconciliação. Só isto possibilita que, de facto, os nossos países possam sair gradualmente deste ciclo permanente de conflitos. Falámos há pouco do Congo. Eu era um jovenzinho quando o Congo teve sua primeira missão de paz. Em 1960, 61. Até hoje o Congo tem permanecido num ciclo de conflito, atrás de conflito. E aí, mais uma vez, os recursos naturais do Congo têm servido não para resolver os problemas do povo do Congo, não têm servido para o desenvolvimento do Congo, mas para, enterrar cada vez mais o país em um ciclo de conflitos infernal, que é preciso sair disso. E eu penso que, a comunidade internacional está perfeitamente atenta a isto, a razão pela qual este prazo que foi dado à FDLR e a outros grupos para justamente para que haja um desarmamento e para que o Congo possa então se lançar. Nós gostaríamos de ver o Inga, a barragem do Inga, transformada numa fonte importante de produção de energia e criação das condições para o desenvolvimento nesta nossa sub-região dos Grandes Lagos. E nós temos esperança, naturalmente, que nos próximos anos isto vai também continuar a surgir como uma resposta real aos problemas de conflito nesta sub-região. Embaixador, a CPLP apoiou esta entrada de Angola ao Conselho de Segurança. Que interesses do Bloco é que Angola vai levar ao Conselho de Segurança? A CPLP, nós temos países muito importantes como membros da CPLP e nós, naturalmente, como membros deste grupo de países, pensamos que poderemos ser porta-vozes de países importantes como o Brasil, que tem ações de partenariado, digamos, parceria com vários dos nossos países no continente, como Moçambique,
Angola, digamos, da Ásia, com Timor, por exemplo, nós vemos com muito agrado. Vimos a decisão tomada pelo secretário-geral de nomear o Ramos Horta como vamos lá, presidente deste novo grupo, que vai olhar para as missões de paz, como transformar as missões de paz, como fazer com que a missão de paz seja de facto algo que traga de facto a resolução dos conflitos nos nossos vários países, não só em África, mas naturalmente no caso concreto de, digamos, Timor-Leste, temos a Guiné-Bissau, um problema que ainda está na agenda do Conselho. Vemos com muito bom grado o facto da Guiné-Bissau ter saído gradualmente da situação de conflito, e aí o papel da CPLP foi importantíssimo. Portanto, nós pensamos que no Conselho de Segurança nós iremos trabalhar muito de perto com os países da CPLP por forma a podermos avançar. Moçambique, temos o caso concreto, digamos, de Moçambique. Nós gostaríamos que em Moçambique, após todo esse período de conflito com uma força que continuava sem desarmar, sem aceitar o processo de paz, que aceite. E eu penso mensagens que poderão ser enviadas pelo próprio Conselho de Segurança ao caso concreto da nossa sub-região, digamos, na SADC. Vamos fazer com que os elementos daquele grupo, digamos, armado, que em anos semeou a guerra, repense a sua forma de estar presente na sociedade de Moçambique, que tem perspectivas belíssimas para ser um país que desenvolva, que se torne uma economia sustentável, uma economia forte na nossa sub-região, e é um grande, digamos, suporte para todo o resto da África. Este é o momento para falar das grandes expectativas da Angola para 2015, como país, como a economia que se vai tornando mais importante, cada vez mais importante em África. O que é que